Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo, o programa que traz para você informações do dia a dia e de relevância, falando sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo, política e trânsito. Olá, minhas amigas, meus amigos. No Papo Empreendedor de hoje falaremos sobre água pura para todos. Estamos recebendo aqui Rafael de Souza, que é CEO da Purificata. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso programa. Você de casa já sabe, né? Pode e deve participar do Papo Certo através do 3029 8080, enviando a sua pergunta ou comentário para o nosso convidado responder logo após o término do programa. Agora chama o intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo tu pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado através do nosso Instagram papocerto.com.br. A primeira pergunta de hoje, Rafael. Quando a água é considerada pura? Na escola a gente aprendeu que ela H2O. Na escola nós aprendemos que ela deveria ser insípida, inodora e incolor. Então, parte daí. Ela deve ser. A rede pública hoje tem o compromisso de nos entregar água pura. A gente compra uma água engarrafada pura. Então, ela tem uma diversidade de parâmetros que determinam o nível de pureza. E tem como saber, nós, seres humanos normais, se a água realmente ela é pura? A olho nu, quando eu olho um copo de água, eu vejo se ela está transparente, eu sinto gosto e eu sinto cheiro. Se eu não sentir gosto, cheiro e ela está transparente, aparentemente ela está pura. Além disso, nós, humanos mortais, existem alguns testes caseiros que tu pode fazer, mas só via laboratório, para ter certeza. Porque, por exemplo, existe uma série de bactérias que podem estar concisas dentro da água que tu não está conseguindo ver a olho nu. Ou que tu não consegue identificar isso com teste caseiro. Bactérias, às vezes, algum tipo de impureza que ela está ali solúvel na água, mas não está disponível a olho nu. Muito bem. Pode nos trazer 3 pontos positivos de bebermos água? O nosso corpo é, em grande parte, líquido, né? Água. Então, a gente precisa da hidratação. Todo mundo já ouviu falar que a gente precisa de pelo menos 2 litros de água, 2 a 3 litros de água por dia. É completamente necessário para todas as nossas funcionalidades do organismo. A fisiologia necessita de água. Então, não é só saciar a tua sede, o corpo precisa de água. Rafael, o que é a Purificata e como a empresa trabalha? A Purificata é uma tecnologia com o objetivo de inovar a forma que as pessoas têm acesso à água. Então, nós temos máquinas onde as pessoas consomem água nas máquinas. Você pode envasar, reabastecer um galão de 20 litros de água na máquina, ou você pode encher sua squeeze de água gelada, em um outro modelo de máquina que nós temos. Nosso objetivo é romper a barreira da forma que as pessoas hoje consomem água. Hoje tu consome água, tu pede para uma distribuidora te entregar, ou tu compra um filtro doméstico, ou tu pega da rede pública. Esses são os 3 modelos mais simples. Ou tu compra no mercado. Né? Os
mais simples. A gente quer modificar, não modificar, mas criar uma maneira de melhorar esse acesso, principalmente para pessoas que não têm acesso à água pura. Muito bem. E como acontece esse processo de purificação da água? Essa tecnologia, ela foi desenvolvida de uma maneira bastante curiosa. Um dos fundadores da empresa, em uma viagem aos Estados Unidos, teve uma crise de pedra nos rins. E lá a médica aconselhou que ele passasse a consumir água purificada. Ela deu esse conselho porque é uma água que tem um índice de impurezas muito menor. Então ele começou a consumir isso através dessas máquinas de autoatendimento, de autosserviço, que é muito comum nos Estados Unidos. E nós trouxemos a tecnologia para cá e adaptamos ela para a realidade brasileira, porque a qualidade da água no Brasil, em muitos estados, não é muito boa. Então a gente fez essa adaptação. A tecnologia da Purificata, ela consiste em um cartel de filtros, dentre eles envolve osmose reversa, ultrafiltração em alguns modelos de máquina, esterilização via ultravioleta. Em princípio, a gente tira gosto, cheiro, cor da água e vai um pouco mais além. Tira aquilo que é desnecessário ao corpo humano, que pode estar conciso pode estar na água, mas que a gente não consegue enxergar a olho nu, ou que não seja através de um teste de laboratório. E uma pergunta pessoal minha. Como é feita a água com gás? Sabe que recentemente nós lançamos um produto que chama o Gassata Home, né? Como a Purificata ela é de origem italiana, os fundadores são de origem italiana, então os nomes têm essa pegada italiana. Então por isso Gassata, que é o nome com gás em italiano, Home de residência, né? E é com com cilindro de CO2. Ele adiciona gás à água. Então o nosso modelo hoje de gás, tu insere a garrafa no produto, aperta e o CO2 vai gerir um jato de gás ali e vai providenciar o gás. Né? E isso não muda o fato dela continuar, ela continua sendo pura? Não muda nada, só vai adicionar CO2 na água, mas as propriedades da água não vai ter essa uma alteração. foi uma pergunta minha. Sim. E como é que é o modelo de negócio? Vocês vendem essas máquinas? A gente, em princípio, aluga as máquinas, tá? Nós criamos recentemente um projeto que chama Água Pura para Todos. Nosso objetivo, como eu disse para vocês, é que essa tecnologia leve água pura para quem não tem. Hoje no Brasil a gente vive aqui no sul, no sudeste, regiões privilegiadas em relação ao acesso à água. Aqui a gente tem capacidade, grande parte da população, capacidade financeira de ter um filtro, de comprar água mineral e a rede pública entrega água de boa qualidade. Porém, quando nós começamos a ir para os estados mais do norte e nordeste, isso não é comum. E existem muitas cidades, uma quantidade gigantesca de população que não tem acesso à água potável. Às vezes a cidade tem que não tem acesso à água, tem que cavar um poço e essa água vem salobra. Sim. Então o que a gente faz? Na grande maioria dos casos a gente entra em contato com a prefeitura local. A prefeitura cede um local onde tem acesso a essa água, mesmo que muitas vezes não seja potável. A gente instala a máquina e busca uma maneira de bancar a manutenção daquela máquina. Nós cedemos a máquina, a gente não cobra pela máquina, nós cobramos pela manutenção dela para manter a máquina. Porque tu purificar uma água que não é potável, às vezes não é tão barato. E levar essa água com um nível de potabilidade alto e pureza para a população, e isso envolve, eu não estou falando só de levar água para a população, tem um ciclo todo em volta disso. Uma pessoa que bebe água que não é pura, aonde que ela vai bater? No SUS, no hospital. Esse custo ele volta para o Estado. Então, quando tu leva água pura para a população, não isso só é prevenção da saúde pública. Prevenção da saúde, doença, saúde pública e dignidade para um pai de família poder dar água pura para os seus filhos. Isso é um problema social também. Então, a gente atua muito forte nisso. E o nosso modelo de negócio, ele parte de buscar essas localidades, levar a máquina, ceder a máquina para o município e buscar ou uma empresa ou uma verba pública que seja capaz de bancar apenas a manutenção do equipamento, para que a população possa ter acesso a isso de forma completamente gratuita. Rafael, quais são os tipos de máquinas disponíveis hoje para purificar a água? Nós temos esse modelo de máquina, que é o que a gente chama de comunitar, que é a máquina para as comunidades. Ela também é utilizada em condomínios. Então eu pego essa máquina e alugo ela para um condomínio e o condomínio paga um aluguel fixo e os moradores não precisam mais comprar água, eles podem ir até a máquina e reabastecer. Tem um modelo que a gente chama de mercato, que eu coloco no mercado e as pessoas podem ir até a máquina e comprar água direto na máquina como uma vending machine comum. Porém, esse modelo ele está restrito apenas ao Rio Grande do Sul,
porque essa portaria de comércio de água purificada a granel ainda é restrita ao Rio Grande do Sul. Os outros estados ainda não promulgaram as suas portarias liberando esse modelo de negócio. A gente está aguardando que a Anvisa possa fazer essa certificação a nível nacional. E, recentemente, nós criamos um modelo de máquina que ela fornece água gelada, tanto com gás, como vocês perguntaram, quanto com sabor, aromatizada naturalmente. E aí a gente aluga ela para empresas, academias, bancos. Então tu tá indo até, por exemplo, hoje tu vai numa empresa e tu pede água. A máquina tá ali, tu pode te servir. Todos os nossos modelos de negócio têm um objetivo, além de levar água pura para todos, é propiciar atitudes que melhorem o planeta. Então a gente investe muito em sustentabilidade, ou seja, você Fala utilizar... um pouquinho mais sobre sustentabilidade, como é que vocês veem essa questão? A gente vê de uma forma. Nós criamos uma hashtag que chama ESG na prática. Por quê? ESG é o termo da moda, né? Você ser sustentável, você ser politicamente correto, mas quem está fazendo isso na prática de verdade? A Purificata hoje, ela tem 450 máquinas em operação, divididas nas 5 regiões brasileiras. Essas 450 máquinas propiciam que mais de 4.500 embalagens plásticas deixem de ser geradas por dia. Por quê? São 4.500 embalagens sendo reutilizadas nas máquinas. Um dos principais objetivos da nossa empresa, da nossa tecnologia, e a gente se orgulha muito dela ser brasileira, porque muitas vezes a gente vai atrás de tecnologias fora do Brasil, e a gente tem uma que foi criada aqui, que é para resolver um problema nosso, o excesso de plástico gerado na natureza. Então, cada vez que você usa uma máquina purificada, você está deixando de gerar uma embalagem nova. E a gente se orgulha muito de, diariamente, mais de 4.500 embalagens deixam de ser geradas por causa do uso das máquinas da Purificata. E isso a gente chama de ESG na prática. E por que é tão caro ainda no Brasil a sustentabilidade? Porque ela é muito mais um termo de marketing do que um termo prático. Muitas empresas utilizam a sustentabilidade como parte da sua campanha, mas não operam isso na prática. Por isso que a gente chama de o ESG tem que ser na prática. O que você está fazendo diariamente para realmente diminuir o descarte de plástico, diminuir a geração de plástico e de lixo na natureza? Então, é muito mais um termo do que uma prática executada. E qual é o gargalo que impede as empresas de investirem mais em ESG? Custo. Custo. É caro você ser sustentável, não é muito barato, não. É mais fácil você gerar uma garrafinha e a pessoa comprar e revender. Vou te dar um exemplo. Tem muitos lugares no país que a gente não consegue colocar a máquina porque eles não querem eliminar o comércio de garrafa plástica. A garrafa plástica dá mais resultado. E uma curiosidade em particular, inclusive eu fiz essa pergunta nos bastidores, como é que funciona a higienização dessa embalagem que vai e retorna? Porque esse é um dos conceitos, né? Reutilização da mesma embalagem. Qual é o tamanho dessa embalagem? Como é que funciona essa questão da limpeza? É fácil? É segura? Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal. Posso fazer para você? Pode. Tu tem uma jarra de água em casa, né? Tenho. Quanto tempo ela está lá? Ah, não sei. Respondi a tua pergunta? Sim. É mais ou menos a mesma coisa. A embalagem é a mesma? A embalagem é a mesma, gente. Todo mundo tem uma jarra de vidro ou de plástico em casa. Então, sim, quando a gente aluga uma máquina ou coloca ela em uma comunidade, a gente faz um trabalho de conscientização naquela comunidade para ensiná-los como higienizar seus recipientes e trazê-los higienizados na máquina, para usar na máquina, tá? A máquina também fornece uma tampinha que ela é lacrada para que se lacre o galão de 20 litros. Quando é o galão de 5 litros, ele já vem com a sua própria 5 tampinha. e 20 litros? A máquina ela consegue abastecer galões de até... A máquina grande, né? A comunitar, galões de até 20 litros. Então, se eu for lá com o meu copo, eu abasteço e com um galão de 20 também. A mesma coisa. Então, o conceito é o mesmo. Da mesma forma que você higieniza os recipientes que guardam água ou comida na tua casa, tu vai usar a máquina. Não muda quase nada. Perfeito. Até porque nós estamos falando disso para consumo interno, pessoal e residencial. Eu não vou revender essa água, então eu não preciso de um processo complexo de higienização e tal, porque eu não vou fechar, rotular e colocar numa prateleira para revender. Eu vou lá pegar água já para levar para casa e consumir. Como temos, inclusive, muitas comunidades aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que eu sei que as pessoas pegam as suas embalagens e vão até as bicas. A bica?
vai lá e abastece, é muito comum. Vou te falar Eu, uma quando maneira. novinho, e tem hoje, Eu em ia Porto muito. Alegre, na Zona Norte, no bairro Maitá, tem uma bica que sai de... É um campo, que é um campo, enfim, não tem nada em cima, só árvores e grama, e as pessoas... E tem um caninho na beira da estrada e aquele caninho fica jorrando água o tempo todo. E eu sei de pessoas que quando falta água, que Porto Alegre é comum, falta água em algumas comunidades, as pessoas fazem fila com essa bambona lá e abastecem ali. Tu sabe que quando eu comento sobre a Purificata, eu digo que nós trouxemos uma maneira diferente de fazer algo que já se fazia. Talvez um dos atos mais primórdios, comuns da Buscar humanidade água, né? é beber água. É. Uma das primeiras coisas que o ser humano fez foi beber água. Respirar e beber água. Então a gente fez o seguinte, o que a Netflix fez com os filmes? Tu ia na locadora antes, né? Agora tu aluga no telefone, na tua TV. Tu vê na tua TV. O que o iFood fez? Tu ligava para uma tela entregue, agora tu entra no iFood. Nós fizemos a mesma coisa com a água, com a bica. Eu também era bica, eu morava em Cachoeirinha, tinha uma bica na minha rua, lá no final da rua. Tinha uma casa bonita que tinha uns gansos, uns patos, e tinha uma bica. A gente ia lá, pegava água, eu fazia isso. Então a gente fez a mesma coisa. A gente trouxe a tecnologia para pegar a água, algo que nós já fazíamos, de uma maneira mais tecnológica. Nossa, o papo de hoje está muito bom, gente. Papo empreendedor falando sobre água que realmente todos nós precisamos, né? Então agora eu vou chamar o nosso intervalo aqui de 1 minuto com os nossos apoiadores fortes do Grupo Prime Gourmet. E já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, chegando assim a quase 5 milhões de gaúchos e também através das redes sociais Facebook e YouTube. Então, Rafael Souza, que é diretor comercial da Purificata, corrigindo aqui uma gafe minha, nos fale um pouquinho como o governo tem recebido, então, propostas de sustentabilidade. Como está sendo a aceitação por parte do governo e dos políticos? A gente, com a mudança de governo, né, existe um discurso muito forte em investir em sustentabilidade. Tá? Na prática, nós ainda não vimos muito isso, tá? Mas eu acho que existe bastante movimentação e existe até interesse. Mas os nossos processos ainda são muito burocráticos, falta investimento adequado na área. Eu até não acho que falta o investimento, falta o investimento adequado. O nosso projeto, ele não é só sustentabilidade, porque ele não envolve apenas você descartar menos plástico. A gente também busca resolver um problema social, que é pessoas que não têm água pura para beber. Esse é o nosso principal objetivo. E junto com isso, a gente promove a sustentabilidade, porque a gente vai estar incentivando aquelas comunidades a gerar menos plástico, menos descarte na natureza. Nós resolvemos 2 problemas de certa forma. Não tem sido fácil. Nós estávamos conversando ali nos bastidores, eu disse que a gente tem hoje no norte e nordeste em torno de 30 máquinas já operando em comunidades que realmente não tinham água potável. E vocês não têm noção da felicidade dessas pessoas quando tu leva uma tecnologia como essa. E elas sabem que vão ter água pura. Então chega a ser comovente. Toda vez que a gente instala uma máquina nova numa comunidade, Maranhão, Pará, estados do norte e nordeste em geral,
é comovente. Porque realmente, tu imagina uma cidade que não tem água pura, o prefeito tem que cavar lá um poço, o poço vem com água salobra, as pessoas só têm acesso àquela água. A água salobra é aquela que vem com gosto salgado, né? Exatamente. Que não é adequada para o consumo, né? Não é adequada para o consumo e ela vai causar males à saúde. E pode entrar essa água, então, na máquina. Ela pode entrar e a máquina vai conseguir fazer um E processo de purificação. águas de rios, por exemplo, se tiver um reservatório, pode? Faz? Pode. Essencialmente, hoje, nós trabalhamos com água que vem da rede pública, que ela já tem uma certificação. Da rede pública. Da rede pública, e aí a gente faz uma purificação. Em grandes casos, nos grandes casos, na maioria dos casos, perdão, nessas comunidades, a própria água da rede pública já não está no nível de potabilidade muito alto. Então, a gente faz esse tratamento, a máquina faz esse tratamento e consegue entregar água pura. Muitos casos, a gente trabalha com água de poço, de salobra, e existem casos, sim, onde a água já vem crua, vem com um nível de dureza muito alta, porque ela já vem de um reservatório, de um rio, água assim, e a gente consegue fazer essa purificação. Óbvio que a manutenção ela tem que acontecer com maior frequência. Exato, era isso que eu ia te dizer. De acordo com a dureza, com a qualidade inferior da água, o custo de manutenção é um pouco maior. O quanto importante é para as empresas fazerem parte dessa cadeia do movimento ESG? É fundamental, porque se a gente depender só de investimento público, e a gente sabe hoje como é que estão as nossas contas públicas e a dificuldade de se gerir algumas cidades. Veja bem, se você já não tem condições de entregar água potável, que é um direito básico do cidadão, imagine investir numa tecnologia para resolver isso. Muitas vezes o município não tem condições financeiras, então ele depende sim de investimento privado. E por isso que a gente busca parcerias com empresas que muitas vezes utilizam a máquina como um totem de divulgação. Então tá lá a nossa máquina, imagina a nossa máquina na cidade, vamos pegar aqui uma cidade do interior de Tocantins, estou pegando um exemplo aqui, tá? Que tem 10 mil habitantes. Então a gente vai colocar a máquina lá numa área pública, geralmente a gente coloca próximo à prefeitura, porque daí ela tem instalação de água, tá numa área coberta, tá segura e tal, e a população pode ir até lá e abastecer seus galões. E aí tem uma empresa que vai lá e usa a máquina plota aquela máquina com a sua marca para divulgar o seu produto naquela região, em algo que toda a população vai precisar utilizar. Inclusive, muitas vezes é visto como uma grande solução para a população. A gente tem vídeos, como eu disse para vocês, são comoventes, de cidades que a gente instala a máquina e as pessoas veem aquilo como uma solução real. E é aquilo que eu estava comentando antes, é o verdadeiro ESG na prática. Você levar benefício social, sustentável e econômico para gente que realmente precisa. Muito bem. Bom, todos nós sabemos que investir em tecnologia é muito necessário, mas como a tecnologia está presente nesse negócio? O processo de purificação e o processo de acesso à água. A gente tem um sistema hoje que permite também, aí cabe, por exemplo, a comunidade que instala, se ela deseja fazer assim ou não, que você consegue acessar a máquina pelo aplicativo. Então eu sei quem está pegando, a hora que está pegando, quanto que está pegando de água, até para que não vire uma coisa, até para que não vire bagunça. Então a gente consegue controlar isso, além do acesso à qualidade da água de acordo com a tecnologia de purificação. Muito bem. E vocês têm um laboratório próprio? Como é que é feito esse desenvolvimento dessa tecnologia pela Purificata? A fábrica da Purificata fica em Marau, na cidade de Marau, no Planalto Gaúcho, próximo de Passo Fundo. E a gente se orgulha muito de ser uma tecnologia gaúcha feita por gaúchos e controlada por gaúchos, e a gente tem todo um sistema de controle de qualidade do uso, da usabilidade e do desenvolvimento das máquinas dentro da fábrica. A indústria é em Marau. Em Marau. Tudo é fabricado em Marau e tudo é controlado. As 450 máquinas da Purificata, que estão espalhadas em todo o território brasileiro, são controladas de Marau. Eu fiquei curiosa quando tu falou sobre a água com sabor. Esse é o xodó do nosso CEO. Qual é o nome do CEO? O Vini Segatti, o Vinícius Segatti. A Purificata, ela pertence a um grupo chamado Grupo Coloni, tá? Que é um grupo que investe muito em tecnologias novas. Tem empresas de diferentes segmentos. Todas ficam situadas na região de Marau. E o Vinícius Segatti, ele é o nosso engenheiro-chefe e também nosso CEO. E ele desenvolveu essa máquina baseado na necessidade de levar uma água de qualidade, mas também com um diferencial, algo que não tinha no mercado brasileiro. Então nós desenvolvemos uma máquina que nós chamamos de Gusto. E ela é totalmente digital e você consegue montar a sua água na máquina.
Então, ela é claro que ela é uma máquina mais voltada para um público A e B. Você vai levar lá para uma empresa, para um escritório, para uma agência bancária. Imagina tu chegar na máquina, aí tu decide se tu quer gelada ou natural. Se tu quer com ou sem gás. E se tu quer colocar algum aroma na água. Frutas vermelhas, limão, abacaxi, tangerina. E como abastece isso? O sabor é por cápsulas? É por bags, que já está dentro da máquina. Então, você só seleciona na tela e aí ele coloca na máquina. Ai, gostei muito disso. Essa máquina ela é apaixonante. A gente coloca ela em eventos, a gente está fazendo o lançamento dela. Nós vamos participar do Salt Summit, que vai acontecer em Porto Alegre pelo 3º ano consecutivo e vai ter o lançamento oficial da Gusto lá. E ela é apaixonante, porque as pessoas... Tu já viu alguém tirar selfie quando vai beber água? Acontece quando eles vão usar a Gusto. Impressionante. Muito bem. Parabéns Legal. pela inovação. É um papo empreendedor na veia aqui, né? Trazendo muitos insights aqui, inspiração para outros empreendedores que nós temos. Nos fale um pouquinho sobre a revolução tecnológica e ambiental que existe hoje e como a Purificata está ligada diretamente a tudo isso. Eu te citei ali a Netflix, o iFood e tantas outras empresas que literalmente revolucionaram aquilo que nós já fazíamos. A gente vem passando por eras de revolução tecnológica e ela está diminuindo cada vez mais. Antes era de 100 em 100 anos, agora acontece a cada 10 anos, né? Uma revolução. Desculpa, mas a gente está em 2024, né? Há 10 anos atrás nós não tínhamos o WhatsApp. E hoje quase todo mundo fala pelo WhatsApp. Então a gente segue fazendo isso e a gente brinca. A Purificata tem 13 anos, vai fazer 13 anos. Durante 10 anos a gente passou trabalhando com um modelo de negócio, que era máquinas para mercado e condomínio. E hoje a gente atende 10 modelos de negócio diferentes. Em 2 anos a gente evoluiu radicalmente a tecnologia. Nós já estamos pensando no 3.0. Então, essa evolução tecnológica ela é necessária para resolver os problemas e as dores que nós temos. Nós estamos aqui falando de tecnologia, né? E agora, exatamente nesse momento, tem pessoas no Norte e no Nordeste que não têm água pura para beber. Incrivelmente. Então, é necessário a evolução pensando na necessidade das pessoas. Olha, não vou poder fazer a última pergunta. Obrigada, passou voando o programa. Obrigada pela tua presença. Gente, que isso, foi um prazer. Gostei muito do papo. As perguntas de vocês são ótimas. E foi uma honra poder trazer um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Muito legal, parabéns. Muito bem, parabéns pelas iniciativas aí de sustentabilidade, em especial aí que leva a água tão necessária para toda a população aí, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. Deixar um abraço grande para o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, aí pelo YouTube, Facebook, lá de Marau. Bom, e falando em redes sociais, eu quero aproveitar e mandar um beijo bem grande para minha amiga Jack, do podcast da Jack, que é lá de Marau também. Gente, muito obrigada por terem nos assistido e até amanhã em mais um Papo Certo inédito para vocês.